Olá, hoje está conosco aqui no Planeta Azul o Dr. Ubiratã Paula Santos, que é médico da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Dr. Ubiratã, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Eu que agradeço aí o convite feito por vocês. Como é que um pneumologista está vendo essa disseminação brutal da Covid-19? Bom, todos nós estamos apreensivos, preocupados e tensos, digamos assim, porque a estrutura de saúde era uma estrutura que vinha já sofrendo problemas nos últimos anos com subfinanciamento e com uma certa redução da sua capacidade e potencialidade no atendimento, desde a atenção básica até a atenção secundária e hospitalar. Então, quando chega uma epidemia como essa, uma grande epidemia global, e aqui no Brasil, isso causou muita apreensão e nós, acho que toda a área médica, de saúde em geral, está apoiando muito as medidas de restrição à circulação implantada nos estados e nas cidades, contrariando um pouco a orientação de parcelas importantes do governo federal. Nós, atualmente, o esforço é conseguir, além do isolamento, capacitar. Quando você amplia serviço, especialmente na atenção terciária, que é internação e UTI, você precisa aumentar a qualificação dos profissionais que vão atuar em UTI, que não são formados de uma hora para outra. As pessoas já estão trabalhando em várias UTIs, e você precisa incorporar novos profissionais que são médicos, mas a terapia intensiva é uma especialidade específica que exige uma boa experiência. Então, isso vai exigir um esforço de orientação das pessoas mais antigas e capacitadas para os jovens que vão poder ajudar a combater, no caso, ajudar a salvar a vida das pessoas que já forem ficando doentes. Né? São vários gargalos nessa escala que o senhor mostrou, né? Tem o gargalo do desinvestimento, o gargalo da falta de pessoal qualificado neste momento para uma situação extraordinária. Exatamente. Um gargalo de falta de equipamentos. Quando você abre leito, eu preciso de uma UTI, eu preciso de, além da cama, do lençol, das máscaras, etc., dos respiradores, de uma série de equipamentos que são trocados alguns diariamente, outros a cada semana. Então, um conjunto de insumos que o país precisava produzir com rapidez. Aliás, é uma área que, se ele tivesse voltado para uma reconversão industrial organizada pela União, era uma área da economia que poderia estar gerando não só emprego, renda, como ajudando a movimentar a economia nesse momento de crise, que a economia da saúde é uma economia importante no mundo todo aqui, né? E é uma economia que, nesse momento, ela teria que funcionar, porque ela é a salvadora de vidas daqueles que ficam doentes. Não? Os pneumologistas já notaram alguma mudança para melhor da condição pulmonar de pessoas com a diminuição brutal também da atividade econômica, menos fábricas, menos automóveis, menos produção de gás carbono, monóxido de carbono. Isso é possível constatar do ponto de vista da pneumologia? Rodolfo, veja, é muito pouco tempo. A medida aqui no Brasil foi implantada, no caso do Estado de São Paulo, a partir de 24 de março, salvo engano. Menos de 30 dias. Segundo, há uma orientação das pessoas ficarem em casa. E nós mesmos, no caso do Instituto Coração, no Hospital das Clínicas, telefonamos para as pessoas e perguntamos se elas estão bem controladas, a gente faz uma receita e a farmácia do HC entrega em casa, para ela não precisar vir se ela estiver adequadamente controlada. Se ela não estiver bem, nós pedimos que ela venha para fazer uma consulta e uma avaliação. Então, é muito pouco tempo para avaliar esse impacto, mas certamente o impacto esse período
vai reduzir, é muito provável que ele vai influenciar na redução da mortalidade, seja por redução da poluição do ar, que mata cerca de quase 20 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo por ano, por exemplo, seja por conta da redução de traumas, de acidente de moto, de carro, atropelamentos, seja por homicídios mesmo. O que deve aumentar é a poluição dentro da casa das pessoas pobres, que moram muita gente. Mesmo o gás de cozinha é um poluente muito inferior à gasolina e ao diesel, mas ele produz óxidos de nitrogênio. Então, eu posso aumentar dentro do domicílio, pela quantidade de pessoas, a poluição indoor, que também tem impacto no pulmão, especialmente em bebês, crianças e idosos, e posso aumentar também, eventualmente, conflitos do lar, digamos assim, violência Agressões. doméstica. Violência doméstica, a gente não pode ficar desatento a isso nas áreas de saúde e assistência social, especialmente que, através do Programa de Saúde da Família, é uma recomendação importante olhar não só para o sintoma respiratório, mas o que acontece naquela família, naquela casa, naquele lar. Né? O que eu ouvi hoje, na imprensa, já saiu anteriormente, mas hoje está publicado no jornal O Valor, em março, a partir do momento, o número de pessoas que morreram de insuficiência respiratória e pneumonia foi superior a março do ano passado, significativamente. Então, veja, e nós implantamos a medida, no caso de São Paulo, na última semana de março, mas houve um aumento da mortalidade registrada nos cartórios. Tem um certo lag, uma defasagem, quando o cartório informa. Eles estão procurando fazer a informação mais rápida possível, mas você teve um aumento aqui significativo, especialmente de pneumonia. É possível que uma parte disso já seja a infecção pelo vírus. Agora, na primeira semana de abril, os dados são aqui de 1 a 7 de abril, portanto, dados até ontem, já houve uma queda de pneumonia e insuficiência respiratória. Pode ser consequência do efeito da poluição. É claro que eu não posso afirmar isso, nenhuma pessoa com dados de um mês, de uma semana. Sim. Nós vamos precisar examinar isso. É muito pequena a amostra, né? É claro, o tempo é pequeno. A professora Maria de Fátima, do IAG, olhou os dados da CETESB e viu que houve uma queda de 50% dos poluentes no ar na semana, comparado 24 a 31 de março com a semana anterior. E, evidentemente, isso pode ser que seja já refletido. Isso é bom, de um lado, que a poluição menor, nós vamos ter menos pessoas, número de pessoas procurando o hospital por outras causas, liberando, portanto, capacidade instalada para atender as vítimas do Covid, que a gente espera que não sejam elevadas como as expectativas iniciais pelo esforço de isolamento que temos feito. Quando a gente vê o noticiário, os pronunciamentos do Ministério da Saúde, a gente já aprendeu mais ou menos quais são os grupos de risco. São as pessoas com comorbidade e tem as taxas de letalidade da doença por faixas de idade. Os idosos são mais suscetíveis, são pacientes mais delicados. A gente não vê nenhuma menção aos fumantes. Como é que se encaixam os fumantes nessa escala? Os fumantes, primeiro que os fumantes têm mais doenças pulmonares crônicas, mais doença coronariana, são mais hipertensos e são mais diabéticos. Então, ele já tem os fumantes, o tabagismo, além de induzir cânceres, vários tipos de cânceres, ele induz várias doenças. Além disso, a pessoa que é fumante, ela tem uma defesa pulmonar reduzida. Ela pega infecções com mais facilidade. A incidência de infecções respiratórias nos fumantes, comparada com os não fumantes, é maior, porque aquele espelhinho que nós temos no nariz, nós temos nos brônquios e bronquíolos, até lá embaixo, que a gente produz muco, que é um catarrinho normal, e nós limpamos, nós respiramos por dia, Rodolfo, 10 mil litros do ar. Você aí e eu aqui, sem correr, sem fazer exercício. O que vem com 10 mil litros do ar? O ar
20% de oxigênio, nitrogênio, e um pouco de porcaria, que são os poluentes, os fungos, os pólens das plantas, enfim. Os fumantes têm uma limitação maior, então eles infectam mais. Os estudos poderão confirmar isso, por exemplo, se a prevalência ou incidência da doença vai ser maior nos fumantes ou não. A expectativa é que é um fator de risco ser fumante, para adquirir a infecção. E aqueles fumantes que já têm alguma doença crônica provocada também pelo tabaco, esses são um fator de risco para, em ter a infecção, eles terem a forma mais grave da doença, o risco é maior. Ou seja, eles podem ficar doentes com mais facilidade e, ficando doentes, é mais difícil recuperá-los. Exatamente, eles têm mais risco de agravamento. Ou seja, a recuperação mais difícil, é possível que tenha uma mortalidade ou uma sequela pós-tratamento maior. Nos grandes centros, as pessoas são mais suscetíveis à contaminação por causa da aglomeração, mas também, eu pergunto, por causa da sua condição pulmonar. Eu suponho que um homem que viva na cidade de São Paulo durante 50 anos não deve ter a mesma condição pulmonar de um homem que vive no interior do estado, num sítio, numa fazenda, num ambiente rural, vamos dizer assim. Essas pessoas têm diferença de resistência? Sim, com certeza. Vários estudos mostram, por exemplo, autópsias de pulmão de jovens com 25 anos, não fumantes em São Paulo, comparado com fumantes do interior. O pulmão dos não fumantes em São Paulo é parecido com o pulmão de um fumante do interior. Ou seja, são pessoas que morreram de acidentes, né? São jovens, enfim, homicídios, acidentes. Isso estão estudos feitos comparando a Cidade do México, por exemplo, com Vancouver. Tem vários estudos no mundo, aqui no Brasil também. Só o fato da pessoa morar aqui, se você olhar o pulmão da pessoa sem ela fumar, ela já tem uma repercussão do impacto da poluição. Então, ela já tem uma defesa diminuída, portanto, ela tem maior chance de ter infecções respiratórias, entre outras doenças. Comparado a uma pessoa que mora numa área... eu moro numa chácara em Atibaia, numa região Atibaia, não sei aonde, muito menos nível de poluição, metade ou menos da metade do que a cidade de São Paulo, por exemplo. Quer dizer, a nossa saúde, no final das contas, depende da nossa exposição aos poluentes. Exatamente. Ao cigarro, quem fuma e aos poluentes. E quem fuma, há uma somatória do impacto do tabaco com a poluição do ar, né? Que a poluição do ar ela começa já na gestação. As mães que moram em ambientes mais poluídos, os seus filhos, quando nascem, têm mais chance de tornarem-se asmáticos. Mesmo as mães não sendo asmáticas, não é uma questão que ela herdou geneticamente. Então, ou seja... Pela exposição do feto? Pela exposição da mãe durante a gestação e depois da criança, nos primeiros anos de vida, no primeiro ano, no segundo ano, elas tornam-se mais asmáticas comparadas se elas morassem num local com poluição mais baixa. Então, porque a poluição funciona como facilitador dos mecanismos de alergização. Não é que a poluição, o material particulado ou os gases, eles dão, por exemplo, uma asma, mas eles criam no pulmão um processo inflamatório que facilita com que você, que não teria uma tendência a tornar-se atópico ou alérgico, passe a se sensibilizar por várias substâncias que nós inalamos cotidianamente na nossa casa ou onde a gente trabalha. Existe algum estudo científico que faça um corte socioeconômico e mostre a incidência maior de doenças pulmonares nesta faixa e menos naquela? Bom, o que nós sabemos que na própria cidade de São Paulo, a distribuição do impacto da poluição é maior na periferia do que no centro. Nós temos uma distribuição da poluição desigual na cidade. Entre os amostradores que a CETESB tem na cidade de São Paulo, alguns estados também têm seus outros amostradores, varia em função das vias de grande tráfego, a concentração. Mas a mortalidade associada ao impacto da poluição ela é maior associada à pobreza, porque você tem também alguns outros fatores que funcionam como se somam, tem um efeito sinérgico à exposição à poluição.
Então, as pessoas que morrem mais, adoecem mais, são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Existe estudo aqui na cidade de São Paulo, feito também pelo professor Saldiva, a equipe dele aqui da Faculdade de Medicina. Esses fatores que colaboram para a morbidade seriam o quê? Seriam nutrição, saneamento básico? Quais são esses fatores? São algumas coisas. Primeiro, há uma importância muito grande do consumo de frutas, verduras e legumes. As pessoas mais pobres tendem a comer muito farináceo, carboidrato. Então, essas substâncias presentes nas frutas, nas verduras e legumes são fundamentais para ajudar o nosso corpo a limpar os tóxicos que nós produzimos normalmente, a gente produz no nosso metabolismo, quando comemos uma refeição, a gente produz resíduos. A gente vai na privada, a gente vê os resíduos, mas fora isso, nas células tem resíduos. E isso, as substâncias presentes na alimentação, especialmente em legumes, frutas e verduras, ajudam a limpar isso. Se eu não como pouco isso, eu facilito a ocorrência de estresse oxidativo e ter o organismo mais inflamado. Segundo lugar, se eu tenho uma condição de higiene ambiental pior, eu também inalo mais, tenho mais contato com substâncias inadequadas. Tudo é uma questão de manter um pouco o nosso organismo um pouco inflamado, o que fragiliza ele para as defesas, por exemplo, com relação à poluição ou com relação ao próprio tabaco, não é? Então, são fatores que vão... Oi? O senhor está falando de baixa imunidade, né? Sim, ele tem uma redução das defesas. Seja pelo ambiente domiciliar em geral, quanto mais pobre, tem mais dificuldade, pela alimentação, como é uma outra coisa muito importante. E habitualmente, as casas, domicílios que eles moram, com muita frequência, a condição de ventilação, a quantidade de pessoas por metro quadrado, o próprio ar dentro da sua casa, se você medir a qualidade do ar num barraco que moram 10 pessoas em 3, 4 cômodos, uma outra, eu moro num apartamento com 3 quartos e uma sala e cozinha muito maior, obviamente são fatores que vão se somando e tornando essas pessoas mais vulneráveis, né, ao impacto da poluição, entre outros. Uhum. O senhor teria alguma recomendação especial a quem tem problemas pulmonares, para quem tem problemas pulmonares derivados do cigarro, do tabagismo ou não, frente a essa pandemia? Bom, primeiro, as pessoas precisam, aquelas que usam, pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, com muita frequência, usam medicamentos para melhorar os seus sintomas, reduzir os sintomas. Quem tem asma, quem tem enfisema, bronquite crônica, por exemplo. Eles conhecem um pouco a sua história de sensibilidade à sua doença. Então, fundamental nesse momento é não descontinuar o medicamento que ele usa. Segundo, ao primeiro sinal de que houve uma mudança, seja porque aumentou o catarro, seja porque piorou um pouco a falta de ar, ou o cansaço que ele sente de um dia ou dois para o outro, ele deve telefonar ou procurar uma unidade de saúde, um programa de saúde da família, depende da condição de cada pessoa. Mas é muito importante, como ele já tem uma condição crônica, às vezes ele fala, mas isso é meio assim mesmo. Ele é mais importante ele ficar... Ele, às vezes, é muito importante a família ter cuidado com os idosos, porque os idosos, como eles têm mais limitação, eles tendem a não valorizar um pouco uma certa piora. Isso faz parte da minha piora. Então, o jovem, a pessoa mais jovem, que mora com os idosos, que cuida de idosos, deve monitorar isso com mais atenção do que o habitual nessa fase, porque isso pode ser o sinal de que a pessoa está infectada. Né? Uhum. Tem mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer? Veja, nós estamos entrando agora no período um pouco mais frio. E provavelmente vai ser menos chuvoso do que o que foi o ano passado, que nós tivemos mais chuva. Né? O ar vai ficar mais seco. Então, isso também vai ter uma tendência a piorar um pouco os sintomas respiratórios.
O vírus, ele gosta mais de temperatura um pouco mais fria e ar mais seco, menor umidade do ar. Então, nos domicílios, que tiver condição, nem todos têm, olhando um pouco como é que está a umidade do ar no dia, abaixo de 40%, pode aumentar a oferta de umidade, colocar algumas bacias d'água, toalha molhada. Aí, alguma coisa exatamente que possa melhorar um pouco a umidade, porque isso facilita. Quando nós respiramos, falei para você, 10 mil litros de ar por dia, eu tenho, para esse ar entrar lá no fundo do pulmão e passar oxigênio para o sangue, eu tenho que umidificar esse ar a 100%. Ele tem que ter umidade relativa lá no fundo do pulmão para passar para o sangue. E se o ar está muito seco, minha mucosa está muito ressecada, eu faço um gasto energético muito grande para umidificar esse ar. Para as pessoas que têm doenças crônicas, os idosos, os bebezinhos, ou os bebês que não têm doença, mas são aqueles brônquios fininhos em crescimento, é muito importante nós nos preocuparmos com isso. Eu sei que tem muitas habitações que têm problemas sérios, e eu não vou recomendar que uma habitação muito precária faça se preocupar com a umidade do ar. Vaporizador, né? Não vou sugerir isso para milhões, infelizmente, a desigualdade presente no mundo, aqui em São Paulo, é um limitador da boa prática no domicílio, mas para quem puder adotar, é recomendável. Tá bem. Nós agradecemos aqui no Planeta Azul muito a presença do Dr. Ubiratã Paula Santos, que é médico da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Muito obrigado, Dr. Ubiratã, e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado.